Olá, queridos alunos. Vamos começar o nosso estudo para este concurso. A aula que nós vamos falar de hoje é traumatologia forense. É uma aula extremamente importante e rica em muita informação. Informação relevante, detalhes que caem bastante nas questões de concurso público. Então, vale a pena prestar bem atenção, anotar direitinho as lesões, as características, porque isso pode fazer o diferencial entre você acertar ou não uma questão aparentemente simples. Então, vamos lá, vamos começar. Nesta aula, nós vamos falar do conceito da traumatologia forense, né? Estudar as classificações dos agentes e falar principalmente dos agentes mecânicos, né? Os agentes mecânicos, eles se dividem e a gente vai falar especificamente nessa aula dos agentes mecânicos que causam lesões simples. Então, antes de começar a falar dos agentes propriamente dito, vamos ver o que se chama, porque o que é a traumatologia forense. Né? Então, é uma parte da medicina legal que compreende, que estuda as lesões causadas por agentes lesivos, agentes que causam dano ao corpo ou à capacidade intelectual, de alguma forma, ao ser humano. Então, o trauma nada mais é de que um resultado de uma ação vulnerante, uma ação que causa um dano e que possui energia suficiente para produzir a lesão corporal, tá? Como é que se classifica as ações, os agentes mecânicos, os agentes, né? Fávelo, que é um doutrinador da medicina legal, ele classifica os agentes como mecânicos, agentes físicos, agentes químicos, agentes de energia de ordem físico-química, que a gente já estudou, que é a asfixia forense, agente de ordem bioquímica, agente de ordem biodinâmica, e as energias de ordem mistas. As energias de ordem bioquímica, biodinâmica e mista, elas são as patologias. Via de regra, elas não são de interesse médico legal. Mas é bom pegar o livrozinho do França e dar uma revisadazinha nessas lesões, porque apesar delas não serem do interesse médico legal propriamente dito, às vezes alguma banca de concurso resolve colocar algumas dessas doenças, dessas patologias como avaliação, e aí vocês fazem o diferencial. Mas as lesões, as energias, as lesões provocadas pelos agentes que mais interessam à medicina legal, que mais caem em concurso público, são os agentes mecânicos, físicos, químicos e de ordem física-química, tá? Então, vamos lá. O que são agentes de ordem mecânica, né? São aqueles agentes que atuam funcionando pela energia mecânica. E o que é energia mecânica? É aquela energia que modifica o estado do corpo. Então, qualquer energia, qualquer ato que leve à modificação do estado do corpo, seja tirando do repouso para o movimento ou tirando do movimento para o repouso, se diz que é um agente que agiu de ordem mecânica. E ele pode causar lesões. As lesões podem ser abertas ou fechadas, tá? E a maior parte das lesões encontradas na traumatologia são provenientes da ação desses agentes. Como é que eles atuam, né? Eles podem atuar somente por pressão, ou seja, eles pressionam o corpo, deslocando o movimento, por pressão ou deslizamento, por choque, acompanhado ou não de deslizamento. E quais são os tipos, né, de lesões causadas por esses agentes? As lesões simples, que é o que a gente vai estudar nesta aula de hoje, que pode ser perfurante, cortante ou contundente, e as lesões mistas, que se a gente for analisar detalhadamente, é a mistura das ações simples, tá? Então, pérfuro contundente, então você tem um mecanismo de ação da perfurante com o da contundente. Pérfuro cortante, que você tem um mecanismo de ação da perfurante com a cortante. E corto contundente, que você tem um mecanismo de ação da ação cortante com a ação contundente. Então, vale a pena a gente perder um tempinho estudando isso aqui. Isso cai muito em concurso. Nas nossas aulas de questões, a gente vai discutir vários detalhezinhos que passam desapercebidos no estudo e que são cobrados em concurso público. Então, vamos lá. Então, o que são as lesões perfurantes, né? São lesões pequenas, com pouco sangue, que predomina a profundidade com relação ao seu diâmetro.
tá? Pode terminar ou em fundo cego, mas ela também pode transfixar, ou seja, ela pode sair de um lado ao outro, de uma parte do corpo, do braço, por exemplo, tá? Atua por pressão. Então, é um instrumento, né, comprido, cilíndrico, fino, que entra por pressão na pele, rompendo, afastando as fibras da epiderme, da pele, provocando uma lesão, tá? E aí você tem a lei de Langes e Filhos, que tem três postulados, que vale a pena você ler detalhadamente, porque, de acordo com essa figurazinha, você vai ver que essas são as linhas de força, que a depender do local que o instrumento atinge o nosso corpo, às vezes o mesmo instrumento pode fazer lesões aparentemente diferentes. Isso pode ser uma pegadinha que pode cair numa questão de concurso. Então, dê uma olhada com detalhe nos postulados de Langes e Filhos. As lesões cortantes, por outro lado, elas diferem por atuar por pressão, e uma pressão não é uma pressão grande, mas o principal mecanismo dela é de deslizamento. Se vocês olharem a figura ao lado, né? Cadê minha caneta? Vocês vão ver aqui, ó, uma faca, ela age com uma pressão e depois ela desliza sobre a pele, tá? Provocando a lesão. E aí surgem características diferentes da lesão anterior, né? Primeiro, você tem uma lesão mais comprida, com margens lisas e regulares. Você não tem a ausência da contusão causada pela pressão do objeto, porque o objeto, a quantidade de pressão não é suficiente para machucar a pele, tá? Você tem uma hemorragia abundante. Por quê? Porque ela corta uma grande quantidade de tecido, tá? Então, ela sangra mais, diferente da lesão perfurante, que ela só rompe as fibras. Predomínio do comprimento em relação à profundidade, né? Você tem um afastamento de bordas de feridas, e aí a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o concurso pergunta, né, com relação às feridas pós-morte. E uma diferença é exatamente isso aqui que eu vou falar agora. No indivíduo que já está morto, esse afastamento não é tão presente quanto no afastamento do vivo, né? Então, você pode ver uma lesão provocada por um instrumento cortante que não tem um afastamento de bordas de ferida tão grande. Então, você faz a suspeita de que essa pessoa já estava morta quando sofreu aquela lesão. E a cauda de escoriação. Então, a característica fundamental que tem descrito nas questões do concurso é: a lesão cortante se caracteriza por uma ferida linear, regular, com predomínio do comprimento sobre a profundidade e que tem uma cauda de escoriação. Se tiver essa assertiva, com essa finalidade, podemos dizer sim que isto é verdadeiro. Tá? E aqui tem alguns exemplos da ferida, alguns objetos que dá uma ferida especiais, né? O engorjamento. O que é um engorjamento? É a ação de um objeto cortante, de um instrumento cortante, na parte anterior do pescoço, sem, contudo, separar a cabeça do pescoço. Degolamento é quando essa mesma lesão acontece pela face posterior. Então, às vezes, pelo hábito leigo, a gente fala que o degolamento é o sinônimo da decapitação, que é a separação da cabeça do corpo. Então, fica a ideia de que o degolamento é pela frente, mas não é, gente. Isso pode ser uma pegadinha de concurso. Quando a lesão é pela região, pela parte da frente do pescoço, o nome é esgorjamento, tá? O degolamento é pela região posterior. E a decapitação é aquela lesão cortante que separa a cabeça totalmente do corpo, tá? Temos também as lesões de defesa, que são lesões cortantes, que aparecem na mão, nos dedos, na região posterior do antebraço, nos pés, que é uma reação natural do indivíduo de, quando está sendo agredido, tentar colocar a mão para impedir ou para segurar o objeto cortante, e aí tem a lesão na face anterior da mão, tá? Vamos falar agora das lesões contusas. Esse tipo de instrumento, o instrumento contuso ou contundente, ele também é uma área muito importante para concurso, né? Então, como é que eles funcionam? Eles transferem a energia de um meio que tem uma superfície,
tá? E pode agir por compressão, tração, deslizamento. Então, por exemplo, os instrumentos eles podem agir de maneira passiva, ativa ou misto. Né? Como é de maneira passiva? É passivo em relação ao corpo do indivíduo, tá? Então, se o corpo que se dirige ao instrumento, a gente vai dizer que o mecanismo foi de forma passiva. Se é o objeto que se dirige em relação ao corpo, a gente vai dizer que é ativo. E se você tiver um encontro das duas do corpo com o instrumento, ele age de forma mista, tá? E quais são essas lesões? A rubefação, a tumefação, a escoriação, a equimose, hematoma, a bossa, as fraturas, as luxações, as entorses e o esmagamento. E além de tudo isso, você pode ter uma ferida contusa, que é uma ferida com características que a gente vai estudar daqui a pouquinho da ferida contusa, mas que em vez de ser uma ferida fechada, ela é uma ferida aberta, ou seja, ela tem solução de continuidade da pele, certo? Então vamos lá. A rubefação é uma das mais simples feridas contusas, né? E ela é difícil de ser vista no exame médico legal. Por quê? Porque ela tem uma duração muito fugaz, tá? Então, nada mais é do que uma hiperemia por vasodilatação. Ela pode persistir no máximo até 2 horas. E ela é característica de uma lesão contundente e é transitória. Então, às vezes, essa lesão não é visualizada no exame médico legal. A tumefação, ela é a lesão que normalmente acompanha a rubefação, tá? É uma palidez na pele causado pelo impacto, surgindo um edema, né? Então, ele tem o mesmo valor legal que a rubefação. São fáceis de desaparecer e, via de regra, você não encontra no exame médico legal. A equimose, o que é, né? É uma infiltração por um trauma, por ação de impacto do instrumento. Você tem uma ruptura dos vasos que ficam no tecido, na pele do organismo, e você tem uma infiltração desse sangue nas malhas do tecido. E Legrand de Saul estudou essas lesões e percebeu que elas iam modificando a sua cor ao decorrer do tempo. E chamou essa variável de cor de espectro equimótico. Isso também cai bastante em prova. Então, é importante você entender e ver mais ou menos as datas. Por exemplo, o vermelho, a equimose vermelho escuro, ela só está presente via de regra até o 2º dia do pós-trauma, tá? Enquanto que as lesões verde e amarelada, elas só aparecem a partir do 12º ao 11º ao 12º dia pós-trauma. Claro que isso varia de indivíduo para indivíduo e de raça. O indivíduo da raça branca tem uma facilidade muito maior de você ver essas lesões e de você conseguir perceber a cor. O indivíduo negro, você já tem dificuldade e às vezes fica parecendo que houve uma mudança de cor que possa confundir a data, fazer o equivalente entre a data da lesão e a presença da escoriação. Né? Além dessas lesões, as equimoses podem ser por petecas. Lembra das petecas, das asfixias? Elas são nada mais, nada menos do que equimose. Surgilação. Surgilação é uma equimose clássica do atos libidinosos. E as sufusões, que é uma hemorragia mais extensa, e a víbice, que é uma lesão causada por objetos cilíndricos, tá? Os hematomas também são simples e diferencia da equimose, porque nesse há uma ruptura tão grande de vasos que essa quantidade de sangue forma uma neocavidade, tá? A bossa é quando essa neocavidade não é formada por sangue, sim por fluidos serosos, tá? Misturado ao sangue, e normalmente está relacionada a um planos ósseos. Né? As escoriações já são lesões também de grande importância. É o arrancamento traumático da epiderme. A característica fundamental é que ela não epiteliza, ela reepiteliza completamente, não deixando cicatriz, tá? Além dessas lesões, temos as fraturas e as lesões por explosões dos órgãos. Então, gente, como vocês puderam ver, essa aula é extremamente importante, né? Tem muito detalhe, muitas questõezinhas, muitas diferenças sutis entre uma lesão e outra. E isso é assunto certo de prova de concurso. Bom estudo e vamos para a próxima etapa.